Filhinhos, eu vos escrevo porque vossos pecados vos foram perdoados pelo seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Crianças, eu vos escrevo porque conheceis o Pai. Pai, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós e vencestes o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, não está nele o amor do Pai. Porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas do mundo. O mundo passa com as suas concupiscências, mas quem cumpre a vontade de Deus permanece eternamente. Diga aleluia mais alto que você puder. Aleluia! Amém. Essa palavra é digna de aplauso mesmo. Tem um outro texto na Bíblia, Tiago, carta de Paulo ao Tiago 4, versículo 4, que diz: não sabeis? A amizade com o mundo é inimizade com Deus. Amados, os dias são maus. Satanás é o príncipe desse mundo. Não o mundo, a natureza, a beleza, porque tudo isso foi Deus que criou. Mas o sistema ao qual nós estamos pertence ao príncipe desse mundo. E Jesus, quando interrogado lá por Pilatos, ele vira e fala: o meu reino não é desse mundo. Existem pessoas apegadas às coisas, apegadas ao prazer, ao poder, e se esquecem que a nossa pátria definitiva é o céu. Vira para quem está do seu lado e fala assim: o seu lugar é o céu. O seu lugar é o céu, irmão. Só que para chegar ao céu nós temos um caminho a percorrer. Eu queria ensinar a chave para vocês. Vocês já ouviram falar? Espírito Santo de Deus. A igreja nos ensina, chama o Espírito Santo de doce hóspede da alma. Doce hóspede da alma. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Tem uma amiga minha, uma jovem, que falou: Fernanda, amanhã eu vou me matar na micareta. Eu vou me derramar na micareta, eu vou beber todas na micareta. Eu cheguei em casa ruim, acordar de ressaca. Eu falei: minha filha, tem tantas pessoas nos hospitais morrendo de câncer. Tem tantos jovens perdendo a vida. Tem tantas pessoas que gostariam de ter mais 5 minutos do que você goza, da saúde que você goza, hoje não tem. E naquele momento eu disse: Jesus, eu quero oferecer toda a minha juventude, eu quero oferecer todos os meus dias, eu quero oferecer as minhas noites de sono perdida pela santidade dos jovens, pela santificação dos jovens. E o Rio de Janeiro deu uma resposta para o mundo, irmãos. O Rio de Janeiro mostrou para o mundo a força da Igreja Católica. E eu não tenho dúvida de que essa visualização que chegou nas igrejas evangélicas, ela está se cumprindo. Muitos e muitos jovens que estavam afastados da igreja, muitos que já tinham abandonado a igreja, estão voltando atraídos pela santidade dos jovens que estão na igreja. Quando eu falo do Espírito Santo, eu queria dizer para você que a vida nova só é possível com o Espírito Santo. Olha só, você é fraco, eu sou fraco. Nós não somos nada sem o Espírito Santo, amados. Ninguém entra numa igreja se não for pela ação do Espírito Santo. Você não saiu da sua casa, você não veio até esse grupo de oração achando que você veio por suas próprias forças, porque não foi. Você veio porque o Espírito Santo te conduziu. A palavra de Deus diz que nós não conseguimos abrir a boca para dizer Jesus é o Senhor se não for pela ação do Espírito Santo. Você não abre a boca e diz Jesus é o Senhor se não for pela ação dele.
Muitas vezes nós caímos, nós voltamos para o nosso pecado, nós lambuzamos na lama, nós negamos Jesus, nós colocamos mais uma coroa na espinha de Jesus, mais um espinho na coroa de Jesus. Nós ofendemos Jesus, nós humilhamos Jesus, nós negamos Jesus, nós viramos as costas para Jesus. Sabe por que isso acontece? Porque nós não pedimos o Espírito Santo. E a Bíblia, as Sagradas Escrituras diz que todo aquele que pede, recebe. Todo aquele que bate, a porta é aberta. Todo aquele que encontra, acha. Pedi e recebereis. Olha que lindo, que promessa é essa, meu Deus? Pedi e recebereis. E lá no livro de Malaquias, capítulo 3, versículo 10, diz assim: fazei a experiência e verás, se não abro as comportas do céu e não derramo copiosas bênçãos sobre vossa casa. Fazei a experiência. Vira para quem está do seu lado. Fazei a experiência, Cleiton. Fazei a experiência, Léo. Fazei a experiência e vereis, se eu não derramo copiosas bênçãos sobre vossa casa. Fazei a experiência, irmãos. Em Romanos 8, versículo 26, diz assim: do mesmo modo, vós não sabeis o que pedir, e tampouco orar como convém, mas é o Espírito Santo que intercede por nós com gemidos inexprimíveis. O Papa João Paulo II foi indagado por um repórter que perguntou para ele: mas revela para nós o segredo de tão grande intimidade com Deus. O Papa João Paulo II, enfermo, um homem carregando as dores da igreja, esse homem que foi timoreiro da igreja por quase 30 anos, esse homem que carregou as cruzes, que carregou a igreja com seus pecados, com suas virtudes, esse homem que com 82 anos quis aparecer em público na praça de São Pedro e não conseguia falar. Ele foi tomado por uma emoção muito grande, que ele não conseguia falar, doente, cansado, enfermo. E os jovens lá de baixo gritavam: não desista. Em italiano: non mollare, não desista. E o Papa, antes de entregar o seu espírito, disse para o seu assessor Stanislau: eu fui até eles, agora são eles que vêm até mim. Esse Papa que sonhou, não sei se vocês sabem, esse Papa que planejou, que maquinou, que sonhou a Jornada Mundial da Juventude, esse Papa que nas Filipinas no ano de 94 conseguiu reunir 4 milhões de pessoas, esse Papa que deixou um legado para os jovens da igreja, esse Papa que olhou nos olhos dos jovens e disse: a igreja só será jovem quando o jovem se tornar igreja. Esse Papa que amou os jovens por demais, esse Papa que disse para os jovens: jovens, se forem aquilo que deveis ser, jovens, incendiareis a igreja. Esse Papa que no ano 2000 em Roma, na Jornada Mundial da Juventude, disse a mesma coisa que os bispos falaram agora: voltem para as suas comunidades, voltem para os seus países e ateiem fogo nas suas igrejas, ateiem fogo nas suas paróquias, ateiem fogo nas suas famílias. Esse jovem que plantou no nosso coração de que valeria a pena se casar, esse jovem que mostrou para nós a importância de se ter uma família, esse Papa que amou as crianças, esse Papa que ao avistar uma criança ele aproximava e dava um beijo nessa criança, porque o reino dos céus são delas, irmãos. Muitas vezes nós complicamos as coisas. A presença de Jesus, ser de Deus, é muito simples. Nós que complicamos as coisas. Amados, sem o Espírito Santo, sua vida vai ser um tédio, sua vida vai ser vazia. Sem o Espírito Santo, eu fiz questão de imprimir para trazer para vocês a fala do Papa Francisco. Olha que lindo. Não se pode entender a vida cristã sem a presença do Espírito Santo. Não seria cristã, seria uma vida religiosa, pagã, piedosa, que crê em Deus, mas sem a vitalidade que Jesus quer para seus discípulos. É aquilo que dá a vitalidade, a presença do Espírito Santo em nós.
E ele completa dizendo: o Espírito Santo nos dá testemunho de Jesus para que possamos transmiti-los aos outros. A catequese católica nos ensina que o Espírito Santo é o dínamo, é o dinamis, aquele que dá o movimento, aquele que dá o movimento. Lázaro, depois de 4 dias morto, já cheirando mal, foi o Espírito Santo que o ressuscitou. Quando os discípulos estavam cansados, desanimados, Jesus tinha morrido, mas Jesus tinha ressuscitado e subiu para o Pai. Os discípulos cansados, pensando: e agora o que nós iremos fazer para anunciar o reino? Até que Atos dos Apóstolos descreve para nós que um vento impetuoso entrou naquela sala onde Maria Santíssima e os apóstolos estavam, e eles foram tomados por uma força. E o livro de Atos, capítulo 1, versículo 8 diz: eles receberam o Espírito Santo e foram testemunhas em Judá, na Galileia, em Samaria, até os confins da terra. Existem muitos católicos tíbios, frios, mornos espiritualmente, e eu vou te explicar por que isso acontece. Sabe por que nós perdemos o fervor, irmãos? Ah, mas eu rezo mesmo lá no meu trabalho, eu rezo na minha casa. Mentira! Mais cedo ou mais tarde você vai abandonar tudo. Nós perdemos o fervor porque na nossa casa ainda existe espaço para as novelas, para as desgraçadas novelas. Nós perdemos o fervor porque na nossa casa ainda existe espaço para o Pânico, para um CQC, para um reality show, para a Fazenda, para o Big Brother. E esses programas de televisão têm arrancado a centelha do Evangelho do seu coração. Você pode ficar com raiva de mim, tá? Mas foi por causa de pregações assim, radicais, cheias de radicalidade, que eu estou na igreja hoje. Porque no ano de 1994 eu caí de paraquedas numa tal de Canção Nova. E chegou lá, tinha um homem, um senhor, um ancião, chamado Padre Jonas Abib. E a pregação dele dava vontade de voar no pescoço dele, mas ao mesmo tempo a pregação dele vinha de encontro ao meu coração. Porque agindo Deus, quem impedirá? Agindo Deus, quem impedirá, irmãos? Aquele homem cheio do Espírito Santo. Muitas vezes nós não somos cheios do Espírito Santo porque nós ainda não estamos na santidade, amados. A santidade não é só para os jovens não, irmãos. A santidade são para as crianças, que naturalmente já são santas, já são puras. A santidade são para os casados, são para os jovens adultos, são para os mais velhos, são para os mais maduros, são para os anciãos. Nós precisamos dizer não ao mundo. Na palavra de Deus que eu li aqui hoje, na segunda carta de João, diz: não ameis o mundo, nem as coisas do mundo. Aquele que ama o mundo, nós não podemos servir a 2 senhores, meus queridos. É chegado o momento que nós precisamos romper com o mundo. Nós precisamos dizer não ao mundo, porque senão Jesus não vai ser o centro na sua casa, Jesus não vai ser o centro na sua vida. É muito fácil ser de Deus aqui no grupo de oração dentro da igreja, gente. É muito fácil ser de Deus aqui no meio dos irmãos, lendo a palavra, levantando os braços, louvando, cantando. É muito fácil. Mas o Senhor nos chama à missão: ide e fazei discípulos em todas as nações. O Senhor te chama nessa noite pelo nome. O livro de Isaías diz que antes mesmo que você fosse tecido no seio da sua mãe, Ele já te conhecia, Ele já te amava, Ele troca reinos por ti. Presta atenção agora, olha, sem o Espírito Santo. Olha o que o patriarca Antenágoras escreveu: sem o Espírito Santo, Deus fica longe. O Cristo permanece no passado. O Evangelho é letra morta. A igreja não passa de uma hierarquia de homens.
com o Espírito Santo, o cosmos é enobrecido pela geração do reino. Cristo ressuscitado se torna presente. O Evangelho se torna vivo e eficaz. A igreja realiza a comunhão trinitária. A autoridade transforma-se em serviço. A liturgia é memorial e antecipação. O agir humano é divinizado. Repete assim comigo: vem, Espírito Santo. Sopra sobre o vale de ossos secos que eu encontro o Espírito Santo. Sopra como o Senhor soprou nas narinas de Adão, o ruá, o sopro de vida. Vem, Espírito Santo. Onde existe morte espiritual em mim, Espírito Santo, visita as áreas, Espírito Santo, que eu sozinho ou sozinha eu não consigo chegar. Vem, Espírito Santo, e vai fazendo novas todas as